uma pergunta pra vocês, como vocês não fale com ela, né? Quando às vezes a pessoa tá assim, tipo, triste, amargurada, é doença ou desgosto? Chico Isidro. Desgosto. Desgosto, né? E desgosto com... hoje o filme que a gente vai falar é um filme que foi uma adaptação do Arnaldo Jabor para uma obra-prima do Nelson Rodrigues, que é Toda Nudez Será Castigada. Filme de 1973, onde o desgosto imperava na cabeça do... Como é que era o nome do personagem? Herculano. Aliás, o viúvo Herculano. Não quer ser chato. Pode ser chato. Não, é eu chato. sou o chato do programa, né? Dizem que o filme, dizem que é de 72. Não, o filme é de 72, só que estreou, depois eu vou tentar explicar depois isso aí. Como é que ele foi picotado e voltou a 73. Porque o Brasil é um país da piada pronta, né? Como Pra Frente Brasil já era, né? Mas a gente tá falando desse filme que estreou aonde? Estreou no primeiro Festival de Cinema de Gramado em 1973. Este ano fazendo 50 anos 50 anos do primeiro festival. Já fez. Porque na verdade foi dia 10. O primeiro festival de Gramado foi entre o dia 10 de janeiro. Olha, pensa bem, 10 de janeiro a 14 de janeiro, né? No verão, poucos sabem disso, né? E o primeiro vencedor foi Toda Nudez Será Castigada, do Arnaldo Jabor, né? Então, o Cinema de Peso vai prestar homenagem ao primeiro vencedor, já que Gramado tá aqui. Acontecendo nessa semana. Acontecendo, nós vamos fazer. E o nosso representante de Gramado? O nosso Criba aqui, que já foi. Desde quando vai pra Gramado, Criba? Eu vou hoje, sexta-feira, quando está sendo lançado o programa, e volto só no outro sábado. Não, mas desde quando tem Festival de Gramado? Eu vou ao Festival de Gramado desde 1994, são 29 anos indo ao Festival de 29 anos de gramadenses, né? Festival de Gramado. Já ganhou o Kikito? Não, cara, eu ganhei 8 prêmios em Super 8. Fotografia, direção, melhor filme, melhor roteiro, mas eu nunca entrei na competição oficial. Super 8 era uma mostra paralela, né? que grandes, o Cristiano Zanella, a Bia Wertner, o Gustavo Spolidoro, que hoje é um diretor de longas metragens, grandes nomes do cinema gaúcho começaram no Super 8 Gerbasi, que nós entrevistamos aqui, né? Falou. Mas antes de falar de nudez, a gente tem que falar... Antes de a gente ser castigado pelos apoiadores, né? Tudo bom, pessoal? Vai, tu, preferido. Cinema de Peso. Não sei, o casaco aqui tá frio e eu continuo doente. Chico Isidro, Criba Aquino e Laura Reg. Somos o Cinema de Peso. E sempre, como sempre, a gente tava aquele marketing, aquele pedidinho, né? Pra você no canal se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante pra gente. Que a gente quer estar aqui toda semana. É a nossa... Rumo aos 1000, né? 62ª semana ininterrupta. Sem tirar. Já joga o filme da São Rodrigues, né? É uma piada, né? Eu vou cortar. Quinta série Lauro. Ininterrupta. E nós queremos sempre produzir programas sobre filmes clássicos. Sempre vocês aqui comentando, tomando vinhozinho. E temos nossos patrocinadores, que o nosso amigo Criba... Vou falar sobre os nossos parceiros, né, Tchê? Isso. Nós temos aqui grandes parceiros, que é a Confeitaria Rony Francês, que a cada convidado nos preenche essa mesa com diversos quitutes. Cara, é muito bom. Rony Francês tem uma especialidade, que é a bomba de chocolate. E o Mil Folhas, que eu prometi pro Chico na próxima ocasião. Tu também quer Mil Folhas, né? Claro. Todo mundo vai ganhar Mil A Folhas. gente é do cinema de peso. Cinema de peso. Pré-diabético, mas é... Imagina que... Dá-se um jeito, a diabética pra depois. Rony Francês ali da família Lá, que há 59 anos no bairro Tristeza, comércio de bairro. Temos também a cachaçaria do Pablo, a Coral Brasil, que ali na cachaçaria do Mercado e também no Shopping Total, né? Total tem no Aimoré, na Tabacaria Aimoré, né? Tabacaria Aimoré. Tu encontra essa cachaça aqui do Pablo com 8 sabores diferentes e é muito boa. Todos nós já provamos, né? Muito boa. Uma caipirinha ali, ó. Cara, e para finalizar, não menos importante, é o nosso sênior de apoiador, que é o Carlão ali da Woodstock. Woodstock que tem tudo da cultura nerd que tu possa imaginar, da cultura geek, da cultura pop, rock, filmes, tudo que tu imaginar tu encontra camisetas, ali canecas, bonecos, qualquer plaquinha. É só pra você saber onde é que fica o Woodstock. Na Lima e Silva,
Aonde? 35. No Cotovelo Cultural da cidade. Dito a nossa cortina de apoiadores, falamos agora desse filme É um clássico brasileiro, né? 1972 ou 73, né? Por ali, né? Vamos botar 72, 73, 50 né? anos o filme, então, né? 50 anos, até porque Gramado tem 50 anos também, né? Até porque o Corvo, ele foi realizado em 72 e foi finalizado em 72, só que ele foi para os cinemas em 73. Assim, teve algumas sessões em 72, mais ou menos, né? Só que acontece o seguinte, que o filme é do Arnaldo Jabor, né? O Arnaldo Jabor antes é aquele cara vamos explicar, antes é aquele cara que participava do Jornal da Globo, né? Sabe por que isso, né? Polêmicos. Sabe por que o Jabor, fala de Jabor é cineasta, né? Sim, cineasta, claro. Ele nasceu em 40, ele faleceu, nos deixou em 2022. Recentemente, né? Em 2022 ele deixou. O Jabor é o seguinte, o Jabor, ele é cineasta até os anos 90. Sim. Quando o Fernando Collor de Mello, de Triste Lembrança, acabou com a Embrafilme. E o Jabor ficou meio sem pai nem mãe. Ficou sem pai nem mãe. Aí o Jabor, ele vai na Folha de São Paulo e ele chega lá... Ele era jornalista? Ele era jornalista de informação. Ele chega lá e fala pro diretor da Folha, Otávio Costa Frias. O Frias. Frias é o seguinte, faleceu faz 2, 3 anos. Frias é o seguinte, estou passando fome. Eu não tenho trabalho, eu não tenho como pagar aluguel, eu não tenho onde comer. Eu tô vivendo. O cara do barzinho que tá me dando. Não sabia disso. Tá me dando comida assim, pra mim, caderninho, eu não tenho onde comer. Tu vê, era um cara que fazia cinema no Brasil, não era milionário, né? Não era milionário. Né? Isso ele contou. Ironia também, isso, o Jabor contou isso aí. E aí o cara, o Jabor, aí o Frias, não? Vamos pensar alguma coisa pra ti. E o Frias era muito inteligente, muito. Ele chega, não. Tu vai fazer uma coluna ou 2 colunas por semana. Ele escrevia muito bem. Escrevia muito bem. Eu assinei a Folha de São Paulo durante 30 e poucos anos. Aliás, assino hoje, foi na Folha de São Paulo, só que hoje assino digital. Né? Sim. E o Jabor virou colunista da Folha de São Paulo. E escrevia um texto. Ele passou até o final da vida. É uma análise e depois ele foi fenomenal. E ele fez tanto sucesso com a coluna dele que a Folha, em 94, ela puxa ele e ele começa a fazer análises no Jornal da Globo. Sim, daí vai pra Globo. E também o Arnaldo Jabor era o famoso campeão dos memes, né? Qualquer texto de e-mails nos anos 90, Arnaldo Jabor ou Lúcio Fernando Veríssimo, né? E nunca conhece que eles tinham escrito aquelas porcarias que eram textos horrorosos, né? O Veríssimo brincou mais, eu queria ter escrito. Ou o Jabor ou o Veríssimo que tinham escrito, né? Mas o Jabor, por favor, o Jabor antes era um grande cineasta. Jabor era isso aí, né? É um cara que veio do cinema novo, um cara que estudou desde aquela turma do Cacá Diegues, do Nelson Pereira dos Santos também. Ele tinha feito 2 filmes antes do Toda Nudez, que era o Opinião Pública, que é um filme legal até, assim, tipo, não é tão doidão quanto o Pindorama. O Pindorama é um filme dos anos 70 dele, que é um cinema novo, assim, absurdamente difícil, um filme chato. Pindorama é o primeiro nome do Brasil, né? Fez uma brincadeira com a chegada dos descobridores e tal, é um filme complicado. Só que daí que ele fez uma adaptação do Nelson Rodrigues, né, que é o Toda Nudez Castigada, que como o Leon Hirschman já tinha feito com a falecida, que nós já falamos aqui, que a gente também gosta do Nelson Rodrigues, né? E também o Nelson Pereira fez o Boca de Ouro também, que é uma outra adaptação. Boca de Ouro de 62. E daí ele fez esse filme, né, em 72, 73, né? Boca de Ouro com o Jesse Faladão. Jesse Faladão. Jesse Faladão. Que foi um personagem típico do Boca do Lixo, né, cara? E a história, só pra chegar em Gramado, antes o filme estreou em dezembro de 72, em alguns cinemas do Rio de Janeiro. Só que aconteceu, é um filme dos anos 70 no Brasil, tinha muita nudez, né? E daí o que aconteceu? Tinha tirado idiota, os censores castigaram a nudez, né? E literalmente picotaram e botaram vários cortes, daí, só que o filme ainda chegou em Gramado. Mas só que como o Gramado tá chegando, a gente pode tentar dar uma explicação. O que era Gramado em 72, 73, né? O pré o Festival de Gramado de 73, não sei se o Felipe tem uma coisa a colocar. Era muito interessante, lembramos, quem quiser ouvir falar um pouquinho dessa história que eu vou contar resumidamente, vai lá no programa especial com o nosso convidado Carlos Gerbasi, né? Sim, ele falou alguma coisa. Que Gramado ele estava fora da linha de visão
da Sim, ditadura. total. Era do sul um do sul, arrebalde. né? Era do sul do sul. Do sul, um arrebalde do Rio Grande do Fim Sul. do mundo, né? Então, apesar de já existir o Festival de Cinema de Brasília por muitos anos, alguns anos antes de Gramado, existe uma rixa um pouquinho dos dois, que Gramado diz que é o mais longevo contínuo. Talvez. E Brasília é o mais antigo. Isso. Só que Brasília, em protesto, num momento ele parou. Parou e Gramado nunca parou. E Gramado nunca parou. Daí tem a discussão de quem tá certo, não interessa Não, quem tá claro, certo. Brasília era a capital, né? Hã? Brasília era a capital, né? Brasília era a capital. Mas ali que- era o centro do povo. Ali onde era mais visado pela ditadura também. né? Mas sabe que a cerne do festival o nosso querido Paulo Fontoura Gastal, que inclusive é o Nome que PF fala. Gastal, né, que é um dos maiores críticos e entusiastas do cinema do Rio Grande do Sul, né? Ele já fazia amostra de cinema em Porto Alegre e começou a fazer a mostra das hortênsias, que seria naquela região, em Gramado. Ele levava alguns filmes no Novos para botar lá. Daí ele teve uma parceria com um prefeito que até o Felipe me falou que é o Volk, uma coisa assim, né? Que até teve uns problemas no futuro, mas tudo bem, né? Da ortopeia e tal. Só que ele foi um cara que era um entusiasta do cinema, meio mal, né? Ele pagou daí ele pensou, não, nós vamos fazer um festival aqui em Gramado. E só que não só isso, não tinha não era uma questão turística, porque Gramado também em 73 não era o que é a Disneylândia que é hoje, porque hoje em dia Gramado é Disneylândia, né? Hoje em dia tem parque de dinossauro, tem museu de estátua de cera, tem parque do não sei o que, tem tudo menos aquela cidadezinha alemã aconchegante que era no passado, que na época devia ser, né? Daí eles começaram a fazer de mostra das hortênsias e pensaram, não, vamos pegar o Instituto Nacional de Cinema e nós vamos institucionalizar como um festival. Daí pegaram uns patrocínios bons, né? Tipo os chefes do Chico Zido, lá, o pessoal do Caldas Júnior, a Embrafilme, a Prefeitura de Gramado, a Secretaria de Educação na época, e vão fazer o primeiro festival de Gramado. O nome Festival de Gramado surgiu em 73. E daí, só que, e outra curiosidade legal, né? Que seria o prêmio, né? Daí eles pegaram uma artesã da época, que é a Elizabeth Elizabeth Rosenfield, que era uma artesã que ela fazia esculturas lá em Gramado e tal. Faz uma escultura legal. Daí a pessoa, vamos fazer um Deus da alegria, Deus do bom humor, uma coisa assim. Daí ela criou o tal do Kikito, né? O Kikito, né? Elizabeth Rosenfield é nome do espaço cultural Isso lá aí. de Gramado. Era uma artesã que criou o Kikito, né? Que é o Deus da alegria, Deus do bom humor, algo assim, né? E daí o Kikito virou prêmio e daí, naquela semana de 10 a 14 de janeiro de 73, tivemos o primeiro Festival Gramado, que hoje, 51 edições depois e 50 anos depois, é um dos festivais talvez mais charmosos do Brasil. Sim. E quiçá da América Latina, né, do mundo, né? Gostei do bairrismo dele, do mundo foi bonito. Mas não temos que ser, né? Valorizar. E o Toda Noite Será Castigada foi o primeiro filme a ganhar o Kikito de melhor filme de Gramado. Por isso que o Cinema de Peso está homenageando nessa semana de Gramado, do Festival de Gramado, da 51ª, o Toda Noite Será Castigada, do Arnaldo Jabor. Só voltando à questão da censura. Daí, ele passou o Gramado, daí foi picotado de vez. Muita putaria, muita mulher com peito de fora, ou seja, Darlene Glória com peito de fora. E daí, só que o Brasil é um país engraçado. O filme foi concorrer para o Urso de Berlim, Urso de Prata de Berlim, né, em 73, e ganhou o filme, Urso de Prata de Berlim. Daí os meninos pensaram, é bom o filme. Daí voltou para os cinemas. Daí, meados, foi liberado com 4 cortes, algo assim, sabe? Mas os meninos pensaram, o vira-latismo, até vamos citar o Nelson Rodrigues, o vira-latismo do brasileiro, pensou, mas se os gringos acharam legal, nós vamos botar no nosso país. Como é que o filme ganhou hoje tem que ser proibido no nosso país? Deu os militares e a censura burra, né? Que sempre foi, né? Por mais que era cruel, era burra, ela liberou a nudez. E a nudez não foi mais castigada pela censura e virou o filme mais visto, o quarto filme mais visto em 73 no Brasil, né? 1.700.000. Eu tava vendo a Barbie, parece que tem 1 milhão e pouco, né? Naquela época um filme fazia 1.700.000 já na época, 73, né, cara? Seria em proporção do país que tinha 90 milhões em ação, né? Pra ver o tamanho que é pro cinema brasileiro pra época, né? Mas vamos falar do filme, então? Vamos falar do filme. Já que já demos essa... Não sei se tu quer falar mais alguma coisa sobre Gramado, que tu que é nosso especialista. Não, eu só estudei um pouquinho, né, pra falar sobre isso aqui agora. Não, especialista não. Eu sou apaixonado pelo Festival de Cinema. Uma curiosidade que o Lauro falou, as pessoas daqui a pouco estranham ali. O Lauro falou rápido, né? Isso. O festival em janeiro. Sem faltar. Sim, o festival começou em janeiro e foi se experimentando. Então, todos os meses até agosto
Janeiro, fevereiro, março, até agosto teve festival de cinema. Cada ano. Foram experimentando para ver qual seria a data adequada. Mas de repente agosto, porque o charme, né, da serra, claro. o frio... Sim, e daí fugiu de julho, porque julho já era lotado com as férias de julho. Sim, né? eu acho que o turismo ganhou a questão, né? E Gramado se mostra hoje uma cidade com 2 mega locais para feiras. Sim, né? Uma E hoje Gramado é uma cidade de ano inteiro. É uma cidade de ano inteiro. Natal, Luz, Janeiro. Cidade tudo, de né? ano inteiro. Mas o Festival de Gramado, para quem puder ter oportunidade de ir lá assistir filmes bons, filmes que até hoje não entrar. Cara, filmes que tu leva às vezes. Marte 1, que eu vi ano passado lá, foi sair nos cinemas 6 meses, 7 meses depois. Então, vale a pena a experiência do festival. Mas dito isso, o primeiro filme a ganhar, todo mundo ser castigado, né? Darlene Glória, Arnaldo Jabor, o roteiro. Paulo Porto. O roteiro adaptado é dele mesmo, né? César, O filme já começa com. Paulo César Pereiro, né, cara? É espetacular. É fantástico. Mas o filme já começa uma tomada espetacular que aqui dá o Paulo Porto. Tá dirigindo, não sei, eu sou péssimo em engenheiro de carro, né? Conversível, não sei que carro que era ele. E tá indo da cidade do Rio de Janeiro pro subúrbio, né? Que na verdade o que acontece? A hipocrisia eu não vou contar o final, o final eu te conto o final. Claro. E daí ele tá saindo, só que ele dá um traveling assim, maravilhoso sobre o Rio de Janeiro e com uma trilha sonora do Astor Piazzolla, né? E ele tá na avenida em Copacabana, sabe? O Paulo Porto ele faz. Sai da zona sul do Rio de Janeiro e vai ir pra um lugar mais ermo, né? O Paulo Porto ele faz o Herculano, que é um empresário, né? Sim. Que ele fica é um provedor da família, né? Uma grande família, né? Ele fica viúvo, ele tem um filho, o Serginho, e o Serginho fica consolado com a perda da mãe. Com a mãe. A mãe morre de câncer também, né? E ele promete pro Serginho: Serginho, não te preocupa, que eu nunca esqueci sua mãe, eu nunca mais me casei com outra mulher. E o detalhe, o Herculano só teve a mãe do Serginho. A única mulher da vida dele, desde a primeira até a morte. Naqueles anos era. Naquela e o Herculano deve ser um cara quase 48, 50. Estourando 50 anos. Não, eu tinha 50, porque naquela época as pessoas eram mais. Bota 40. 40. Não, eu digo, mas depois desse traveling do inicial, do que ele tá querendo na caranga lá, ele para no subúrbio na casa, praticamente uma casa mal assombrada, né? Era uma casa judiada, uma casa feia, uma casa abandonada quase. Daí ele abre uma gravação, daí, Herculano, você está falando com uma mulher morta, né? Agora nesse momento eu estou morta. Daí fica uma coisa assim, tipo, daí volta o filme, né? Mas o que era? Quem seria a mulher morta? Essa é uma sacada muito interessante do filme. A mulher morta é que o Herculano é o seguinte: o Herculano ele estava solitário e ele tinha um irmão. Um irmão muito malandro. Malandro, gostava de beber, jogar. Ele gostava de jogar, de beber. E ele precisava que o irmão liberasse pra ele uma graninha. Ele precisava que o irmão tivesse bem de saúde, né? Pra trabalhar, né? Não só ele, quanto as 3 tias que moravam com ele. Isso era bem sucedido, né? E aí ele precisava. Ele Paulo tá deprimido, né? Não, o homem tá acabado. Foi a frase que eu falei pra vocês nesse filme. Tipo, chega a tia Henriqueta Breba, acho que também engano, fala: isso não é doença, isso é desgosto. Aquela coisa assim, cara, teatral, né? Quase como um cinema, um teatro filmado, mas feito pra. Se fosse qualquer pessoa mais ou menos, aquelas atrizes eram muito boas, né? Elas dão uma realismo, né? Tu falou antes, acho que foi em off, vocês falaram. Muito cinema novo ali, né? Sim, claro. Então era a câmera na mão, quase que um dogma, claro. a luz e cinema natural, marginal também, né? Cinema marginal, a luz natural, eu vou até dar uma coisa. Eu peguei essa referência da Ivonete Pinto, que ela escreveu. Esse filme está entre os 100 maiores do cinema brasileiro. A Ivonete Pinto escreveu a crítica sobre esse filme. E eu peguei algumas referências muito que a Ivonete falou, né? Tipo, essa questão do cinema marginal. Ivonete, queremos você aqui. E a Ivonete, quem sabe um dia nós queremos que ela seja aqui no cinema de peso também, né? E vamos conversar. E eu peguei essa referência toda, esse link que ela botou: cinema marginal, cinema novo e o cinema popular, né? Populacho, né? Que seria a porno chanchada, mas depois a gente vai chegar nisso aí, né? O Pelé representa muito a Darlene também. E aí o que acontece? O irmão do Herculano quer que ele descarregue, né? Tá precisando. Acabe com aquilo ali, né? Precisa daquela depressão, precisa transar, né? E aí ele arranja um encontro com uma prostituta. O irmão precisava que o Herculano desopilasse, né? Liberasse e saísse daquela depressão, aquela tristeza, que tá bem para poder produzir para a família
Sim, ele não pode morrer. A família... Ele era um arrimo de família. A família do... E o Serginho tá no colégio, não era no colégio, no colégio, né? Que eles falam no colégio, tem um colégio interno, fora. O Serginho inconsolável, mas só que, tipo, e ele acreditando na confiança do pai, né? E aí o irmão leva o Serginho. Quem faz o papel do irmão? O irmão é o Paulo César Pereira, né? Um dos maiores gênios do cinema brasileiro, né? Porque o Pereira, tipo assim, tu olha pro Pereira, tu já vê que vai sair uma malandragem ali, uma sacanagem. Até hoje eu estou indignado pelo Paulo César Pereira, grande ator gaúcho, e tem um programa da MTV chamado Os Piores Clipes do Mundo. E que o Marcos Mion, ele resolve analisar um clipe do Engenheiros do Havaí, que tem a participação do Pereira. Acho que é Segurança a música. Eu não me lembro, cara. Ou Longe de Mais Capitais. Uma das duas, Segurança ou Longe de Mais Capitais. E o Mion não sabe quem é o Pereira. Que merda, né? E ele comenta assim, ele tava analisando. E esse velhinho aqui, esse senhorzinho aqui. Pô, o Pereira é uma das instituições do cinema nacional. O Pereira pra mim, ele é um dos personagens mais legais do cinema brasileiro, que é um filme que um dia eu quero botar no cinema de peso aqui, que é o Vai Trabalhar Vagabundo, que ele é o russo. Que ele faz a maior disputa de sinuca da história do Brasil, que era russo contra o Babalu. Que é o Babalu, né? O Xavier, o Carvana, que tá nesse filme também, né? Fizeram dobradinhas boas, o russo era ele estava numa clínica, ele bebia muito, que era o Pereira, e o Nelson Xavier era o Babalu, né? Sabe que um dia a gente fala sobre o Vai Trabalhar Vagabundo. E o Pereira tem uma voz... Que é a cara do Rio de Janeiro, a cara do Brasil. O Pereira tem uma voz singular, né? Sim. Uma voz marcante. Sim, aquela coisa... Eu não vou tentar imitar, mas Isso, vai pra zona, né? Tem uma cena que é muito legal. Não, daí o que acontece? O Pereira tem os contatinhos dele na zona, né? Sim, ele leva o Orlando pra ter um encontro com a Geni, que vem a ser... Que é a Darlene Glória, que tá maravilhosa no filme, tipo, uma atuação muito boa. Agora tá me chamando a atenção de uma coisa, desculpa interromper. Pode interromper. Tu falou da voz do Pereira. Eu lembrei, nós temos aqui um microfone digital de qualidade, né? Um dia a gente vai chegar em todos aqueles microfones podcast. Claro. Assim. Basta ter 1 milhão de seguidores aqui no nosso programa. Uns 5 mil já dá. Cara, agora que eu comecei a perceber por que o pessoal gritava tanto interpretando, porque não era uma qualidade de captação. Que nem a gente tá fazendo isso aqui hoje. Não era uma qualidade muito boa. Isso é de tudo gritado, né? Todo mundo fala assim, aos gritos, né, cara? Sim, porque o cara tá lá... O cara tá lá com a girafa dele. O cara não sabe se vai cantar ou não. O diretor mandava entonação. E tu imagina tu fazer cinema de guerrilha que tu não podia errar 1, 2 rolos, né, cara? É 1, 2 takes. O Javor, Lawrence Corel ali, que é o meu xará, que é um dos melhores diretores de fotografia da época. Cara, imagina os caras tinham gritarem. O Pereira já chega com a voz de galpão dele. Orçamento mínimo, né? Tá, daí o Pereira vai lá falar com a Geni. Pergunta. É daí o nome da música do Chico ou a música do Chico é antes? Não, a música do Chico é 79. Mas será que tem referência? Pode ter. De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porco. É um clássico, né? Ela já foi namorada. Que essa música... Que a Geni era mulher pública, né? Mulher pública. Tanto que hoje as mulheres... Esse nome... Ele foi banido, né? O banido, né? E foi sinônimo de puta, né? Por muito tempo. Essa daí é Geni. Joga a bosta lá, Geni. Joga a pedra da Geni. Ela é boa de apanhar. Ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um. Maldita Geni. Pô. Não, mas tudo bem. É um clássico da música popular brasileira. A gente tem que falar sobre o filme também. Genil Zeppelin. O Paulo César Pereira, ela é cantora também. Ela tá cantando aqueles boleros maravilhosos e tal. Daí só que tem uma outra cena que é maravilhosa, que ela tá conversando com ele com um espelho no fundo e tá dando detalhes do Roberto Carlos, que era um sucesso da época, né? Sim, cara. Detalhes tão pequenos. Daí chega assim, daí ela chega. Tu quer. Ô Geni, tu precisa me fazer um favor. Daí ela chega. Como é que é o nome dele? Esqueci do Pereira, o professor Pereira. Patrício. Patrício, outra suruba não. Cara, é muito. Tá dito os dedos. Outra suruba não, porque sabia que o Patrício era essa merda. Não, tu precisa resolver o problema do meu irmão, né? Aquele jeitão dele conta que conta a história que ele precisa acabar com o desgosto, acabar com a desilusão dele, né? E daí ele rouba uma foto da Geni, né? E leva pro Herculano, né? O Herculano tá em casa, aquela casa... Sabe que coisa? A casa dele era uma classe média carioca decadente já. Porque já devia ter, tipo, aquelas tias deviam ser uma classe tias
que viviam tipo nos anos 30, 40. Eu não digo classe média, eu digo classe alta, Classe alta, decadente, classe Não, alta. aquelas tias que nunca casaram. E as tias, eu fico imaginando assim, tipo, assim, nos anos 40, elas iam nos cinemas com um casaco de pele e tal, e tinha mais nova, e nunca casaram porque sempre eram, sei lá, muito religiosa, aquele drama, aquele dogma religioso que não posso fazer, e o irmão era um bem-sucedido, o outro irmão era um vagabundo, né, e tal, literalmente, né, e o sobrinho, né, era o bibelô da família, literalmente, né, o Serginho, né, só que o Serginho sabe qual é, o Serginho chegou ainda, né. Mas daí o que acontece? Voltando pra aquela casa que era fantasmagórica também. Era uma casa fria, né? Era aqueles pés de leite gigante, né? E o homem chorava lá e virava. E tu olhava as pessoas assim, parecia um manicômio, né? Era um manicômio. Uma pessoa quieta num canto, Sim. outra quieta no outro sacudindo no outro, coisa maluca. Total, a Zelinha correndo e aquela mais nova ali, né? Que é a Isabel Ribeiro, né? Coisa de Fellini, né? Uma coisa não, assim. É uma coisa meio surrealista, né? Surrealista, né? Buñuel, né? Nunca sei falar o nome, é Buñuel? Buñuel. Tem aquele tema no U, né? Buñuel. É aquela coisa meio assim, tipo, meio quase psicodélico o bagulho. Não é trema. É o tio. E daí acontece isso, tipo, ele volta com a foto da Geni, que a Dani Glória na época era umas mulheres mais bonitas do Brasil, né? E agora você tá viva com 82 anos de idade. Hoje virou evangélica, meio que acabou com... Ela foi cinema até 2019. Não, ela não era tão radical, ela fazia algumas pontinhas, mas só que, obviamente, que ela não lembraria mais o passado dela, né? Isso só que daí ele voltou com a foto e chegou... E daí tem aquela cena clássica que o Perey chega, o Patrício chega, pega esse whisky, toma o teu porre e se tu ficar com vontade, olha essa foto. Daí, não vou fazer. Era muito dramático, né? Daí, não, o Paulo Porto tá muito bem, né? Chega e se atira na cama, daí começa a beber e olha, né? Daí, eu vou pra zona, né? Zona é zona da meretriz, né? Ou puteiros, né? Porque tem gente que não sabe o que é essa zona, né? Tem o filme Bye Bye Brasil, que é o... Tem o circo, né? O Circo Holiday. O Circo Holiday. Ronaldo Faria, né? Com o José Wilker, o Fábio Júnior. Glória Pires. Não, Glória Pires não. Glória Pires não. Glória Pires era casado com ele. Foi casado com ele. Mas não era. Beth Faria. Beth Faria. E aí tem uma cena que o Circo Holiday chega em Manaus. E aí o personagem do José Wilker, que é o mágico, ele desce do caminhão. Sim. E pergunta para um capial lá, né? Meu amigo, onde é a zona? E o capial, zona? Que zona? A zona! E o capial começando, Zona Franca, né? Que é Manaus. Né? Manaus, Zona Franca. Não, a zona, porra! Sim, a zona. O puteiro, porra! Não, mas é. E isso passava na Globo. Mas a expressão é a zona, né? A zona, né? O jovem, né? Até os anos 80, 90, ia pra zona, pra virar homem, né, no Brasil, né? É fantástico, os diálogos. E aquilo ali era uma coisa muito viva mesmo, né? E a zona, era a zona proibida, literalmente, para as pessoas que... para uma pessoa de bem, né? Que eu era o Culano na época, que era um cara que passou a vida inteira fiel à mesma mulher, desde a virgindade até a morte dela. Sempre casaquinho com a pastinha, né? A pastinha executiva. Só que ele acaba indo pra zona. E é engraçado que o cara que controla a zona é o Sérgio Mamberti, né? Que é o Odésio, que ele controla as meninas da zona. Cara, aquela zona é muito realista mesmo. Me diziam que era assim, Odésio, o Sérgio Mamberti, ele é o gigolô. Eu acho que era mais um cara que administrador da casa. Não era o cafetão, era o amigo gay das meninas ali. E daí, ele chegava, é aquele monte de cara ali, de todas as cores, raças, cara de gravata, cara sem camisa, esperando pra chegar. E o cara começa a pulando a fila ali pra chegar. Ele quer saber quem é a Geni, né, e tal, né, porque ele se apaixonou pela Geni. E a Geni já sabia, né, que o Patrício já tinha feito outra moia pro Herculano se apaixonar pela Geni, né. E foi, né, e acabou que tendo uma noite de 7, né, ela fala 7, né. Não, pelo que ela descreve à noite, foi avassaladora, foi devastadora. 7 vezes. Ele tirou um atraso de séculos de luto, tanto que ela se apaixonou por ele. Sim, ela se apaixonou e ela achou ele tratou, e diferentemente, ela tratou ele muito bem.
Sim. Não, ele tratava ela muito bem, né? Porque geralmente a mulher pública, como eles falam no filme, é um cachorro, pior que um cachorro de rua, né? Na época, né? Hoje em dia o cachorro de rua é bem cuidado até, mas na época era mal cuidado. E tipo, ela ficou encantada com o Herculano, né? Só que ele acordou lá de manhã, né? Ele acordou, né? Ele acordou e sabia o que tá fazendo naquele lugar, né? E onde estou E hoje? ele justifica toda a função pela bebida, né? Não, que foi. Ele não sabe, ele sabe bêbado. É bêbado. E até outra coisa que até a Ivonete conta na crítica, que é tipo legal a crítica dela, que ela fala que, tipo, até as palavras tipo bêbado ou tóxico que ele fala, mostra de que era um cara rico, mas era um rico burro. O rico era ignorante, né? Era um cara que ganhou dinheiro e tal, tipo, mas não tinha cultura, né? Era um rico sem cultura, né? E tal. Ele fala, eu estou bêbado. Ele liga pra ela, eu estava bêbado. Ou foi, depois do futuro ele fala do tóxico, não sei o que tá envolvido com tóxico, né? E era aquela coisa meio que pra folgar até naquela classe alta que não tinha cultura, né? Uma classe que só tinha dinheiro, né? Rico. Ou o dinheiro já estava afundando, mas ainda queria manter um status moral. Tu quer manter, existia, tu quer manter aquela imagem de rico. Sim. Né, que falido, quebrado. Mas geralmente o status maior era o status financeiro e moral. Moral era principalmente. Né? Sim, moral religioso, né? Religioso. Ele bota a culpa na bebida e quer sair de lá fugido, não quer mais ficar lá. Ela tenta seduzir ele de novo, mas ele não se encanta. Ele sai embora, né? Vai embora, né? Ele quer, ele volta, né? Ele não tem mais por que ficar ali, né? Até porque ele não sabe o que ele fez, né? Ao mesmo tempo ele se apaixonou também, né? Essa é a realidade, né? A Geni foi apaixonante, né? Até inclusive a Darlene Glória, o papel que ela faz é muito bom, né? Porque tu nota que eu gosto da entrega dela. Ela se entrega muito bem pro papel, cara. Não é aquela coisa de tem um lance corpo dela que era muito muito forte pra época, né? Porque não é normal qualquer mulher naquela época mostrar os seios, né? E tal no cinema brasileiro. E nós estamos falando de um filme de 72, 73, em que existe no frontal da atriz, né? Que pra época, que é uma época conservadora. Uma ditadura, né, cara? No Brasil e no mundo. Nós falamos a semana passada sobre o Inverno de Sangue em Veneza, onde a Judy Christie faz uma cena semelhante, mostrando também. E foi cortado, o filme foi proibido no Brasil, né? Isso, mas pra tu ver, né, que o ator... Talvez aquelas cenas foram cortadas na época também. Isso, né? Mas o ator, ele tá à frente do seu tempo, né? Ele não tem essa coisa, não tem esses pudores. Isso é. A arte, ela entrega a vida. Isso, né? é isso. Certeza, não existe hipocrisia. A vida é isso. E vamos combinar, até o próprio... A questão da nudez é uma coisa meio polêmica. Eu acho que até o Pedro Cardoso, na cabeça, levantou aquela lebre que ele acha que a nudez... o Pedro Cardoso, né? Ele acha que a nudez é desnecessária no cinema. Mas já tem um teatro... Tipo, o falecido agora, o recente José Celso Martinez, do Teatro Oficina, era um cara que ele achava que o ator era público. Então, tipo assim, ele gostava muito da nudez, né? Não é que gostava, pra arte, né, e tal. Então, tipo, eu acho que a questão, sei lá, eu acho que se tu entrou ali, a não ser que seja uma coisa realmente totalmente desnecessária, né? Eu te falo um negócio, a culpa é toda da... Desculpe, a culpa da religião. Claro. E também eu acho que... Os pintores renascentistas pintavam os corpos nus. Claro, também. Sabe? Eu acho que vem da pessoa. Eu acho que o que o diretor tem que fazer, realmente, né, já entrevistamos o diretor aqui, é de saber até que ponto a pessoa quer se entregar ou não. O corpo do seu corpo. Se a pessoa não quer, ela não faz. Não, tanto que, gente. Já fomos aqui em Best daquela vez também, que sofreu, né? Todo mundo quis ver Bonitinha Mais Ordinária, todo mundo foi ver Dama da Lotação, Sete Gatinhos, todo mundo foi ver Porno Chanchada. Sim, aqueles Homens de Tu, aquelas coisas pra ver. Vamos parar de ser besta. A família tradicional brasileira dos anos 70 lotou cinema pra ver. Tinha 2 milhões de pessoas cada filme desse aí, cara. É muita gente em 76, 75, 76. Até a Dona Flor dos Seus Dois Maridos, bem ou mal, tem um nudo do José Wilker, né? Sim, José Wilker cabelo em Salvador. E tá pelado, cara. Era ele mesmo. Então, sabe? Eu acho que assim, o corpo humano, ele é bonito. Eu acho que o corpo humano, se a pessoa é gorda, baixa, magra, não sei o que. Mas é questão estética, sabe? Uma vez corporal. Não pode. Era o fotógrafo da Benetton, que era famoso pra cacete. Não me lembro. Ele fez o fotógrafo mais famoso da Benetton, ele fez um livro chamado A Publicidade é um Cadáver que nos Sorri. Que é um livro que me marcou muito, que ele contou a história das grandes... Uma das publicidades da Benetton, a Benetton foi polêmica, né? Isso, só mostrava o órgão sexual masculino e feminino, só quadrados assim, alternando. Um monte de xereca e um monte de pau, cara. Sabe? Todo mundo, quem viu, quem não viu não sabe o que é. O outro, Robert Mapplethorpe.
Um fotógrafo americano, que ele fotografava nus. Os nus aqueles, multidões nuas, né? Isso! Fazia nus masculinos. Fazia tipo... sabe? Aí as pessoas ficavam... As pessoas iam olhar. A arte... Pô, quando tu vê as pessoas nuas num lista de Schindler, sabe? Quando tu vê... que choca, né, cara? Aquela nudez, as pessoas, coitadas, tentando se cobrir, Mas né, o teatro cara? muito foi, cara. A questão do hair também, né? Dos anos 60, a nudez do hair, do teatro, né? E, cara, mas sei lá, acho que vem do ator. O ator quer se integrar... Ferreira da Tribo aqui, né? Sim, Tinha um monte do de palco gente ali, pelada né? no palco, do cara. palco, o José Celso Martinez, eu falei que... Sim, as pessoas Essa acham era que pior. Tu era capaz de ver um teatro oficina, tu assinava um termo que tu podia sair pelado, a plateia. Vocês podiam pegar... Tem até uma música que a Adriana fez pro Caetano Veloso, que eu vou devorar o Caetano, porque pegaram o Caetano Veloso e deixaram o Caetano Veloso pelado no palco. Isso que ele já com 60 anos, sei lá. Daí ela fez, vou devorar o Caetano, que ela fez pegando essa experiência. Na época não tinha filme, ninguém filmava e tal. Mas o Caetano Veloso ficou pelado, não coisa, porque estava na plateia e puxaram ele. E tinha assim, termo, né? Nesse programa da Fernanda Lima, dançaram um monte de gente pelado uma vez, esse da Globo, sobre sexo. Também, e tiraram a roupa do Otaviano Costa. Ele ficou pelado. A peça do Martinez, as pessoas começaram a ficar peladas e... Na plateia também. Na plateia, tirar a roupa da palco, as pessoas, muita gente foi embora, muita gente... Tá aí. Sim, tu é obrigado não, né, cara? Eles chegavam, não queria brincar, não queria. Se quisesse soltar. Mas voltando pro filme, né, pra dar nele... Após a saída de lá, o Pereira, o Patrício, volta lá pra falar com ela e diz, agora tu despreza. Agora tu despreza aquele homem. Dele. Tu diz só casando. Só continua casando. Só casando. Ele é uma piada. Ele frisa bem isso, que é a questão do só casando. Não, e ele fala muito, né? A voz do Pereira é incrível, cara. Até se colar. O Pereira, ele é um meme. Pena que as novas gerações não conhecem ele, porque cada palavra que ele falava é legal, é legal, a dicção dele é muito legal, né? É forçado pra caralho. É um magretedo, mas é muito engraçado. Pereira, eu acho que é um gênio no cinema brasileiro, sabe? É um personagem, sabe? Um cara que, tá louco, é genial. E o Jabor soube mostrar exatamente bem essa dicotomia entre o malandro carioca que eu operei, o malandro que usava roupa floreada e tal. Né? Mas aqui se criou lá, né? Sim. E o Paulo Porto, o herculano, que era o casto, né? Praticamente o casto, o homem de uma mulher só, né? E daí, e a Darlene Glória tá no meio dele. Só que até eu acho uma das falhas do filme que eu acho que tem um momento do filme que o Pereira some, né? O Patrício praticamente some. Eu acho que o Orlando Jabor não soube conduzir, né? Isso aí, né? Dizem que na peça ele tem mais papel no final. Ele faz a parte dele, tá? E depois praticamente que desaparece. E aí some. Aí fica o Herculano e sua educação católica pensando como ele vai casar com uma prostituta. Como eu vou contar pro meu filhinho querido? Isso. Não, e ele chega daí. Ele fez a promessa. Mas primeiro ele quer voltar pra ela, daí começa o desprezo, né? Daí a Geni começa a dizer, não quero mais ficar contigo. Porque só casando, e vai. E não, mas ele implora, liga pra daquelas. Alguém, se tem gente mais jovem, que é os orelhões antigos, os caras ligados na rua e tal, né? Por favor, Geni, não sei o quê, e o Odésio passava pra ela e tal, né? Não vou, Herculano, não vai, eu não sou mulher pública, não sei o quê. Quando que o Herculano chama o filho e por que ele chama? Porque ele resolve. Não, mas na verdade quem chama o filho foi o Patrício, né? Só que não tá bem claro no filme, né? Na peça tá claro que o Patrício chama o filho. Por quê? Porque, na verdade, pra provocar aquele furdunço, pra realmente... Porque ele só queria ter um caso com a prostituta, só que ele tinha que casar, na verdade, né? Sim. E o Patrício quis que ele casando, ele ia manter a sanidade mental, física e sexual, e o filho talvez ia entender ele, né? Só que era um drama, né? Chamar o filho, porque o filho era um cara... Se o Herculano era chato, o filho dele é 10 vezes mais chato, né? Eu nem sei quem era aquele ator que faz o filho, daí o Serginho aparece, né? Ele sai do colégio interno, esse guri de 17, 18 anos, eu acredito, isso, né? Daí ele vai no colégio interno, Sérgio, também é Sérgio. Stuart. Paulo Stuart. É algo assim, tá? Daí é um guri dos anos 70 e tal, cheio cabeludinho e tal. Tu procura no Google, não tem referência. Não tem nada, um cara que acho que só fez filme, se bobear. E daí ele chega... O encontro deles é no cemitério, né? O menino tá... Daí é engraçado que ele tá tudo de preto, o Serginho, e o pai já tá com uma roupa normal. Daí, pai, tu tirou o luto? Daí, mas filho, não sei, a mãe já morreu. Pai, você prometeu... Cara, ele era muito chato. E até não fica claro o tempo que ele é viúvo, né?
Nunca Não fica fica claro, claro, né? fica claro. Pode ser não, que foi 2 anos ou 10, tem 20 uma, tem anos. uma outra coisa da Geni também. A Geni tinha muito complexo que ela é mãe de câncer, né? A Geni sempre se apalpava o seio. E tanto é que umas coisas que Mas voltar. tu olha, pensa bem, ela falava você pensava isso há 50 anos. Sim, e até hoje faz campanha das mulheres fazerem. E ela tinha um medo absurdo que ela é mãe de câncer de mama. Alguém morreu de câncer ali que eles conheciam. É, isso. E o câncer era uma A coisa. mãe a esposa do Herculano. Ela meio que E o câncer era se muito vestiu com assustador aquilo ali, na né? época, muito assustador. Sim, claro. Porque era sentença de morte, né? Sim, até hoje é difícil, mas naquela época era muito mais. Muito mais, né? Sentença de morte É. naquela E época. não, e aí que Herculano ele pega a Geni, ele resolve casar com ela. Sim. Só que ele só vai casar com ela depois que o Serginho aceitar. E ele, quando ele pede, quando eles conversam sobre casamento É. no público, Na né? rua, Na saída né? do metrô ali, Uma né? cena, cara? Isso é. uma cena muito bem. Porque ele tá com a câmera longe e tem aquela galera passando olhando pra câmera, né? Aquela Sim, porque e não tem era o- figurante. tá tudo na rua, não fecha. Era transeuntes, É, normais. não é populares. Que atrapalha a cena. Não é como É, nos Estados Unidos que tu tem- fecha a rua, né? Ali tem que Não, ficar no meio da galera. Nova York vai botar. E Isso, fala, e daí vira aquela coisa, exatamente aquela coisa anárquica do cinema marginal. Também chega. Eu vou casar com você, eu vou casar. Daí ela começa a dançar no meio da rua e a câmera vai fugindo. Uma cena muito bonita do filme. Tanto cara. que tu Muito bonita. percebe, se tu olhar atentamente, tu percebe que aquela cena é dublada, o áudio é feito. É, depois. claro, mas Que era. Não tem como, Como 90%, não tem como não tinha criar captação. a equipe ali, né? Não tinha como captação, E- era uma câmera e a atrás equipe do já- Lauro Corel, que era Não. o diretor de fotografia lá em cima. E né? a equipe geraria É. burburinho, ia fazer Sim, rodinha não, em não. torno. Era uma Eles não câmera talvez em queriam cima isso. de uma coisa. E ela começou dança e vai. E a Darlene se entregou muito. Tanto é que ela ganhou o Kiki de Ouro de melhor atriz, a primeira atriz premiada na história de Gramado, né? Isso é uma coisa que eu não sei, eu não conheço se tem alguma galeria dos prêmios premiados e tal lá. Cara, tem uma placa, tem placas de cada ano onde diz melhor filme, melhor atriz, melhor ator, Não, legal, melhor diretor. Isso é muito bom, isso é bom. Eu sei que tem. Essa lembrança é bom, né? E tem algumas placas comemorativas de agradecimento à carreira de algumas pessoas. O Jabor... Vou ver se eu acho a da Darlene do primeiro ano e falo pra legal. vocês. O Jabor até acho que quando ele foi 40 anos de Gramado, ele ganhou uma menção, se não me engano, algo assim, tá? Porque foi o primeiro vencedor, né? Ele não ganhou como diretor. Quem ganhou diretor acho que foi o Paulo César Saraceni. Cara, eu me esqueci ali os 5 filmes que concorreram ao Gramado, eram 5 bata filmes brasileiros. Só que eu não achei, eu perdi a lista que eu tinha. Não posso dizer agora. Também não vai você botar, mas aí o pessoal procure e acha. Tem livros sobre a história do Festival de Gramado, que são muito legais. Mas vamos voltar para o Rio de Janeiro de 73, né? Para a zona do Meretriz, para subúrbio, para Copacabana, né? Para poder casar, você vai ter que convencer o filho. Precisava do filho, né? E aí o Campo não, o Sargento é chato pra caralho. E ele pega e leva a Geni, leva a Geni pra mansão. E deixa a Geni... E aquela mansão decadente. Ali era uma casa fantasma, né? Uma mansão decadente, deixa né? Deixa a Geni lá trancada, tipo, solitária. Ela tinha telefone, empregada e dinheiro, mas não tinha companhia, ela tinha solidão toda. Casas escadarias, né? Aquele mofo, né? Tu sentia o mofo daquela casa. É porque era aquela decadência daquela classe alta carioca, que era a casa que ele morava, né? A casa onde ele... O mausoléu da mulher dele tava ali. Na verdade eu penso assim, tipo, eu acho que os ossos da mulher dele na cabeça dele estavam ali. E aquela ali seria uma certa espécie de substituição. Só que para substituir ele precisava do quê? Do aval do Serginho. O Serginho o que era? Como eu falei, era o gurizinho das tias, né? Um guri praticamente... E as tias, depois que mamãe morreu... Tem uma cena que é patética que elas estão dando banho no menino, né? Daí ele chega lá e o que tá acontecendo? Mimadaço, né? Cara, eu não duvido que existia isso aí, cara. Porque o Jabor não ia fazer uma cena surreal daquela. Pra nós hoje em dia, né? Um menino de 18 anos. Me mimado pra caramba. O pai dele vai mandar merda e dizer, faço o que eu quero. Mas claro que tinha. Ainda tem, hoje em dia já tem isso aí. Ainda tem isso aí. E as tias dando banho no cara, ali mandando. Só que o pai deu uma palavra, né? E o pai. Sobre o túmulo da mãe. E o pai, ele era muito de palavra, né? Que o Perey tinha de malandragem de jogar ali pro lado e o pai não tinha jogo de cintura nenhum, né? Ele não sabia lidar com o filho era manipulador. O Serginho era manipulador total, né? Tanto é que depois de bater a reviravolta final, né? Mas daí o que acontece é isso. Só que daí acontece, né? Já querem falar do Serginho? O Herculano tá conversando com a Geni, prometendo, não, eu vou casar contigo, só que eu tenho. Enrolando ela. Tá enrolando, claro. E o Serginho chega do internato dele. Sim, naquela cena no cemitério. E vê os dois abraçados. O Serginho tem um piti. Um piti. E sai correndo. Vai pro boteco, né? E vai pro boteco.
Aquela do boteco, cara, não tem explicação. Não tem explicação. Porque a polícia é mais eficiente da história do planeta, né, cara? Sim. A polícia já foi avisada pelo roteirista que era pra ir lá, né? Cara, aquilo ali foi muito... Cara, se a gente chega no bar, eles param no balcão e o cara já encosta pra ele um copo de cana, né? É. E os caras estão olhando pra ele assim... E aí o cara... Deixa eu fazer um exercício pra achar os caras pensarem. Uma coisa meio do Renato. Puta que pariu, o que esse mané tá fazendo aqui, essa porra nesse bar? Daí quer uma cachaça dele? Quero uma cachaça. Esse é o pensamento do Toma cara. essa cachaça. E todo aqueles figurantes assim, do subúrbio ali, olhando. Sim, porque ele era totalmente deslocado do ambiente, né? Sim. Todos malandros e um playboy. Isso, né? O cabelinho. Playboy cabeludinho, cabeludinho, né? Tia branca, isso, né? é. Toda Aquela calça de tergal. As tias limpavam a bunda dele inteiramente, né? Calça de tergal, boca de sino, né? Camisa volta ao mundo. Isso, é. E os caras fazem bullying com ele, né? Começa a folgar. E chega a polícia em 2 segundos. Não, ele quebra uma garrafa, né? Quebra uma garrafa no chão. Isso, cara, no que ele quebra a garrafa, tu ouve a sirene. Daí todos os malandros correm e fica o Serginho lá. Todos malandros, só fica o babaca Não, lá, né? cara, e o clássico chegar a Veraneio Vascaína, né? Veraneio. O clássico do Capitão Inicial. Só que aqui naquela época era verdade, cara. Isso aí, se deu bronca, malandro, vem pra cana, como diria o Pereira, né? E chamaram o cara pra cana, né? E foi pra cana, né? E a cena da cana é muito legal, porque tu vê que as caras dos caras eram caras, assim, tipo, populares mesmo, cara. Não eram atores, cara, assim, tipo... acho que ele pegou uma galera que tá ali, ô galera, vocês querem fazer figura? Tira a camisa, dá uma corridinha pra ficar suado e tal, e vamos fazer uma cena. Já viu os vídeos dos fundos quando faz presídio? É parecido com isso. É muito parecido com isso. Eu acho que os caras pegam as figurantes. Não, mas os caras. Não como esse. Não, é que não tinha que ser. Olha, eu diria que eles entraram no presídio e fizeram lá. Não era presídio, era a delegacia. A delegacia, cara. Delegacia era comandada pelo assistente Carvana, aquele gurizinho limpinho, cheiroso, ganhou banho da tia. Ele tinha limpado a bundinha, no meio né? daquelas hienas, né, cara? Daí os caras começam a chegar, daí eis que surge um cara com aquele chapéu de Chaves, assim, no básico boliviano e tal, aquele chapéuzinho, e começa a cantar uma música castelhana. Que é clássica. Era meio qual é a música. Essa música. Se ele se lembrar, tu bota no programa. Só que abrem pra ele passar, né, como se fosse um... Não, ele tá assim. Vocês notaram que ele aparece em alguma cena no meio do filme, solto. Ele aparece em algum momento, tenho certeza. Pode ser figurante também. Mas não, com o objetivo de mostrar que existia esse bandido. O ladrão boliviano, né? E o ladrão boliviano. O que acontece com o ladrão boliviano? Não, o ladrão boliviano tá assim, ó. Tá aqui. Ele levanta como se fosse o dono da cela, né? E todos aqueles malandros saem do lugar. Isso. Né? E ele olha pro Serginho e dá um sorriso pro Serginho. Cantando. E o pessoal começa a cantar. Não, uma cena que é emblemática do cinema brasileiro, né? Vamos comprar, virou, né? Que a galera começa. Bandeira branca. Nunca mais ouvi bandeira branca de uma maneira igual depois dessa. Tem medo de. Não, eu vou saber que o boliviano o cara estava todo de branco e o ladrão brasileiro chegou. Só que na verdade o Serginho, ao mesmo tempo, ele não teve existência, né? Mas não tem o que fazer. Eu sei, mas só que o Nelson Rodrigues, coisa, ele já tinha uma tendência homossexual muito forte, né? Essa que seria a ideia, né? Daí, então, ali foi, na verdade, digamos que a pá de cal pra ele se entregar mesmo, né? Daí o homem chegou e a galera, bandeira. Daí foi literalmente deflorado, como chamava na época, né? Ele foi deflorado. Mas ele foi deflorado, ele foi violentado. Porque ele passou mal. Sim, teve que ser pelado. Cara, agora me explica uma coisa. Ele vai pro hospital. Um guri de 2 metros de altura com uma cama de 1,30 m. Ele tá com o pé pra fora. Não, ele tá do joelho pra fora. Cara, vai ver, só acharam uma cama infantil de hospital e vai com essa mesmo. Mas era o cinema brasileiro nessa piada. Era cinema. Tu notou quando o Pereira tá falando com ele? Quando o Herculano tá falando com ele, a perna é isso aqui pra fora. Mas aí tu pensa, um pijaminha assim, ele fez no americano, como é o Slime americano, fez o cara pegar o bonequinho e mexer o dedinho do bonequinho. Tosco também. Lembra sim, ele mexeu, ele fez o bebê mexer como se fosse um fantoche. Não fica com um bebê na cena, né, cara? Então... Não, claro, mas faz parte da brincadeira a gente falar. Não, mas tanto que quando ele só mostra o Pereira aqui uma perna reta.
Quando mostra a câmera invertida, ele tá virado de bunda pro pai. Isso Um erro de de eixo continuidade. feio. De continuidade. Mas e daí, cara? Não, só que daí tem uma cena que também é muito legal, que ele vai, antes disso, ele vai na delegacia já armado pra matar o ladrão malivano, né? Porque ele vai armado e daí chega lá. sim. Daí tá Herculano. daí chega um dos maiores, para um dos maiores atores do O Herculano. Ele fala, Herculano. O Herculano, né? O pai, o Paulo Porto, o Herculano chega armado, tudo aquele jeito, deflorando meu filho, não sei o que, e daí tá o... que antes ligam pra casa. Pra você ver que mas quem fala isso aí, ele vai visitar a Geni, né? Daí a tia fala, o Serginho entra no hospital, a tia fala algo assim, né? Daí ele vai, daí ele vai pra delegacia tirar, eu sou um cara poderoso. E ela fala assim, o Serginho foi atacado na cadeia. E o ladrão boliviano, aí o cara, como assim? Pelo ladrão boliviano. Todo mundo viu, já conhecia o cara, né? O ladrão boliviano, né? Era o must da história. Isso, né? Não, daí ele chega na delegacia, daí a cara da delegacia brasileira dos anos 70, né? E quem é o assistente? Ele não é um delegado, ele é um assistente. Sim, tal, não tem né? ninguém na delegacia. Só ele. O Carvana falando com a amante dele que dá conta dele. Minha querida, eu hoje não vou poder e tal, com aqueles telefones dos anos 70 virados. Daí chega, só um pouquinho que tem um malandro aqui que quer falar comigo aqui. Cara, é o mesmo personagem que ele fez o Trabalho Vagabundo, ele faz ali, né? O Carvana, ele faz o assistente de delegacia, tem o nome dele e tal. Deixa ele, o que foi, meu chapa? Cara, aqueles diálogos são de se estudar, Mas cara. ele recebe o cliente xingando, né, cara? Não, xingando, né? Eu quero matar aquele desgraçado. Aí falei, calma, não é? Na minha delegacia não acontece esse tipo de coisa. Você sabe o que você tá falando? Começam os dois. Ou você vai sair daqui, senão você vai ser preso. Os dois começam a se falar, porque ele também se acha no poder, que eu era um cara. Meu filho foi deflorado, não sei o que. Daí, mas tá vivo, não sei o que. Cara, é um diálogo que representa exatamente o que era o Brasil dos anos 70, né, cara? Só nessa, tipo, aquela ineficiência independente. Se é um barco que o cara quebra a garrafa, a galera vai ligeirinho, né? Mas essa é a delegacia que o cara vai atrás e o pai, aquele que era pai poderoso e que pela honra quer matar o ladrão bolivano, que já tinha ganhado o habeas corpus, né? Habeas corpus, ele fala. Isso é. E o habeas corpus já fugiu, saiu, né? Eu não sei o que o ladrão bolivano fazia, se era só ladrão, assassino, deflorador. Ele é carcador também, né, cara? Deflorador, né? De Serginho. Depois né? fizeram um filme, uma música pra ele lá em São Paulo, Sunda. Do Sunda, né? Mas é que... Cara, essas músicas tocavam nos anos 90. Tocava. Cuidado com o Sunda. Quando a gente viu esse filme nos anos 80, passou na Globo. Dia seguinte do colégio era o assunto da... A gente viu que chegava no colégio no dia seguinte e ia falar sobre o filme, né? E a piada era sair da linha, o ladrão Bolívar vai te pegar. Mano. E aí me lembro de A molecada na época... a molecada Triplo de álcool, né? Triplo de álcool, isso, obviamente. E aí um dos mais novos da turma chegou assim e começou a chorar. Deu medo, né? Deu medo, se não te comportar. Fulano vai lá e pega um negócio pra nós. Não vou. Tu pega, senão... O ladrão boliviano. O bullying já virava na piada, né? Isso, o bullying já virava na piada. O ladrão boliviano virou um meme. Não, tu vê, né? E são coisas... E hoje em dia é quase um filme quase esquecido, praticamente. Que graças ao cinema de peso, nós estamos falando isso aí. Por isso que eu gosto do cinema de peso, cara. Uma coisa a gente consegue resgatar cada coisa maravilhosa. Uma coisa que eu vou defender a Globo, que na verdade hoje, a Globo dos anos 80, ela passava, eu já falei isso outras vezes, Sim. Ela passava muitos clássicos, né, dos anos 40, 50, 60, 70, ela passava classe A, Som de Gala, sim. E a gente começava, a gente tinha a oportunidade de ver esses filmes, né? Isso é muito importante. Eu não faço ideia do que passa na madrugada hoje em dia. Nem sei o que passa na madrugada hoje em dia. Não sei, cara. Também não sei. Ela começou a ter muito produto. Não, ela começou a produzir muito conteúdo próprio, né? Sim. Mas teve uma época. Eu acordava na madrugada de sábado para domingo para ver Festival Chaplin, né? Sim. Tinha muita coisa. Era muito legal, né, cara? Mas Corujão 1, Corujão 2 era muito legal. Isso, Corujão? Os Hitchcock. Vamos Hitchcock, também os filmes do Noir dos anos 40. Nós falamos na semana passada. Hitchcock passava no classe A. Do Roger Rabbit, quando a gente fala do filme Noir. Não, muita coisa. Mas voltando pro ladrão boliviano e pro filme. Daí o que aconteceu? O Serginho, nessa cena do hospital, também a Genia quer falar com ele, porque ela não conhece o Serginho, ela quer se apresentar. Só que o Serginho dá um lampejo de vingança nele, né? Daí ele obriga ela a ficar nua na frente dele, né? Daí ela chega assim, Serginho, tu vai me humilhar? Não.
tira a roupa, né? É aquela coisa bem filme dos anos 70, né, e tal. Só pra ter mais uma oportunidade de aparecer os seios da Dona Glória, né? Que é justamente só o que ela Serginho, tira eu não quero fazer, não sei o que e tal. Tira, daí ele começa... Só que ela se apaixonou pelo Serginho, né? É aquela coisa meio Nelson Rodriguesiana, aquela tragédia familiar Só que ele né? disse, não, a gente não vai transar agora, você vai casar com meu pai. Primeiro. Boa Porque, essa, né? porque ela ficou com muito tesão pelo Serginho, essa caridade. Ela ficou com muito tesão pelo Serginho. E ele também por ela. Eu quero trair meu pai contigo. Com a mulher dele. É. E daí ele chegou... Daí tem casamento, Vingativo. né? Não, daí tem o casamento, daí o Pelé aparece assim, ó. Cara, é muito grande. Peraí, demais. Peraí, assim, e tá de padrinho, né? Consegui, né? Tipo assim, a minha pinga tá bagunçando esse, né? Que parte que eu dormi que não vi o Pelé. Não, o filme do Pelé. Peraí. Ele falou Pelé. Não, é que o Pelé sumiu no filme. O Pelé sumiu. Ele aparece só ali, ó. Eu acho que deve ser tipo a coisa que o Pelé deve ter feito outro filme e o Jabor não tava conseguindo trazer ele pra Rio de Janeiro de novo. O Pelé tava no bar tomando cerveja. E não conseguia ligação com o malandro, né? Daí ele chamou e Só que voltou, logo né? depois do casamento, o Serginho pega a madrasta, né? Ah, não, caca a madrasta. caca bem, né? E ela se apaixona por ele, Ela né? se apaixona por ele, É. mas ele tinha um plano, né? E, na verdade, apesar que o plano inicial também do pai era sumir com o Serginho, né? No início, né? Daí o Serginho não gostou daquela ideia e o Serginho pensou, agora é a vingança, é essa, né? O que ia derrubar aquela família? O que é acabar com toda aquela estrutura familiar católica, de tias e tal, né? Digamos que o filho comer a mulher do pai, né? Literalmente, né? E ele que não faz seja a mãe, isso né? E pouco depois ele despreza ela, né? Não, ele começa a desprezar. Eu vou embora. E ela se apaixona. Eles planejavam fugir, né? Os dois. Só que na verdade, Não, o plano do Serginho. O plano do Serginho ia se apaixonar por ele. Ela. E ela precisava fugir com ele. Isso. Aquele velho, como você chama de aquele velho. Não, ela começa a desprezar um pouco o Herculano, né? O Herculano já fica meio também escanteado até no filme, né? Eu acho que tu nota que é um filme que foi feito por camadas, né? Eu acho que ele fez a camada do Herculano, a camada do Pereio, a camada do coisa, e ele quase não consegue juntar essas camadas, como tu falou, né? Mas também a gente não pode criticar o Jabor, era por amor. Era por amor fazer cinema. Exato, mas é que eu tenho que entender que o Herculano voltou à vida normal, trabalhar. Sim, também, claro. Porque ele tava doente, né? Ele nunca Ele nunca imaginar que ele ia deixar a família dele em casa, que era o filho e a esposa, e eles iam ter conjunções carnais, né? Não, até que o filho dele era um guri que não, praticamente era um assexuado, né? Ele parecia um guri com tendências homossexuais. Não, mas eu acho que ele achava... Quando ele chegou, pelo menos, só que ele achava que era quase assexuado, daí ele foi deflorado, ele ficou traumatizado, obviamente, quem não ia ficar, né? Lá no Boliviano passou ali, mas não, tiveram criado de lado, deve ser o pior trauma da história para qualquer pessoa no mundo, né? Que aconteceu com ele, só que no fundo, só que ele deu uma reviravolta, assim, tipo, carnal, ele começa a gostar da mulher do pai, né? E a Darlene também. Qual que seria a diferença da Darlene, da Geni pro Herculano, assim, de idade, vocês imaginam, assim? Eu acho que a Darlene teria uns 27, 28 anos. Mas é trintona e ele quase 50 anos. Não, ele tem os... Naquela época eles queriam 40. Ele 40 e ela 25. Ela não tá com 30 ainda. Tu pensa assim, ó. O Serginho é filho... O Serginho tem 17 para 18 anos, tá? Ele teve uns 44. Ele teve um filho com 20 anos, 22 anos. Mas então essa diferença, né? Tanto assim, por exemplo, você vê que em certo momento ela começa a falar aquele velho. Sim, 15 anos, né? Ela começa a aquele velho. Começa, ou ela até pode ser até mais nova. Porque tu pensa que nos anos 70, anos 60, as pessoas... Elas tinham a fisionomia mais velha, né? Uhum. Mas vocês notam também que tipo, tem uma metamorfose no filme. O Serginho ele sempre foi um manipulador, isso é fato. Desde a primeira cena que ele tá no cemitério do pai, ele bota o pai, né? O pai faz o pai comer na mão dele. Só que, tipo, depois que aconteceu o episódio do estupro dele, ele foi estuprado. Vamos lá, ele foi estuprado. Foi uma coisa absurda, né? A gente faz brincadeira porque nós somos idiotas, mas ponto, ele foi estuprado. Sim. No filme é uma coisa absurda, né? Empurrado, né? E é absurdo, que acontece muito no Brasil. Que é o crime. Quando uma pessoa, assim, pura entra na cadeia, uma das primeiras coisas que fazem é se viciar a pessoa para quebrar ela, para quebrar o espírito dela. Quebrar toda a humanidade. Estupro sempre foi um crime de poder. Com certeza. O poder sobre o corpo do outro, né? Isso. Tanto esse... Não importa se tu pegou, se foi não, claro, ele foi estuprado. Para quebrar o espírito. E na cadeia, essa é uma das leis da cadeia, né? Sim, tanto que eles pegam, por exemplo, o estuprador na cadeia, ele é separado, ele não vai para a mesma ala dos outros.
É. Porque os caras vão... Mas é interessante, não vai primeiro um dos outros, mas esses outros estupram novatos. Também Sim, as isso pessoas é. que não são estupradores e tal, né? Isso. Então, sempre tem essa lei da selva que é a cadeia, né? É. E também eu acho que Incompreensível. tem uma cadeia masculina e feminina também. Tem outra questão, por exemplo, pra ter Gosto uma ideia, feminina, a questão de classes, tá? Tu pensa a questão de classes. Por que eles pegam, quando a pessoa tem diploma, ela fica em alas separadas? Porque tá na lei, diplomas. tá na lei. Na lei, diploma, né? Eu acho que caiu isso, só pra constar. Né? Não, tem. Sim, mas eu acho que agora há pouco tempo caiu Tá isso. caindo ou se Não, caiu. não caiu ainda, não, mas... Mas vamos ver, tá pra cair, literalmente. Assim, ó. Por quê? Porque a pessoa que tem diploma é a pessoa que seria mais fragilizada, intelectual, Sim. E também não tem teria outra. poder para combater. Teoricamente tem mais recursos, então eles podem direto chantagear essa pessoa, descobrir Também. a família dela, sabe? Chegar, fulano tá com teu filho, tá aqui na cadeia Eles e tal. tentam separar essas coisas. Mas, tá, mas não é um filme sobre organizado. cadeia. Não. Tá. É um filme sobre família, decadência Isso, e eu acho que uma frase, a falsa moral, né? A falsa moral. Porque agora foi o Herculano, ele representava aquela coisa, digamos que límpida, aquela coisa assim, tipo, clássica do homem religioso, um homem que é puro, né? E ele acabou caindo para uma mulher da zona, que era o maior pecado para uma família tradicional do Rio de Janeiro. E o filho dele, bem ou mal, né? Era um filho manipulador. Eu já estava falando sério de manipulador. O manipulador voltando, acaba dando um troco no pai que traiu a confiança dele, né, nessa questão da justiça. E literalmente tendo um caso com a mulher do pai dele. Eu ia me lembrar, sabe o que eu me lembrei agora? Me lembrei do Odair José. Eu vou tirar você desse lugar. Que foi lançado logo depois. Ele viu o filme eu exatamente. Acho que sim, cara, eu acho que sim. E fez. Mas 73. Eu conheço. Eu conheço gente também. Um casal. Eu também conheço alguém que já tirou alguém do lugar. E outro casal agora que é bem público do Rio Grande do Sul também, o que eu não vejo problema nenhum. As pessoas se apaixonarem, né? E viverem depois, dignamente. E outra, a prostituição é uma profissão a mais antiga do mundo, dizem, né? Regulamentada em muitos países, proibida em outros. E digna. E digna. Não vem julgar uma pessoa que está ligada à sua família, por favor. Isso. Não julga. Não, exatamente. Não, concordo, mas isso que falou exatamente. Eu vou tirar você do lugar. É a trilha sonora perfeita do filme. Isso. Pena que na época não existia essa música ainda pra já Não, essa música ela foi lançada logo depois. Essa é Olha, tu 13, tem toda a razão. Pode ter sido inspirada no filme. Assim olha, a primeira vez que eu vim aqui. Assim como Geni, eu acho que foi inspirada na personagem. Eu acho que a Geni, a Darlene Glória para muita gente. Porque ela deu pra qualquer um ali, né? Maldita Geni. Vamos voltar do Serginho. O Serginho tá. Sim, deu pra qualquer um. Porque aí tu pensa, o cara ele tem que ser minha. Mas tu vai dar qualquer um. Não, mas é a mulher pública, né? Que fala, sim, mulher pública, por isso que é qualquer um. Mas só que o Serginho que é o manipulador, que dá aquela reviravolta final do filme, exatamente, tipo, ele acaba dando. Ele passa a rasteira no pai dele, anonimamente e tal. E também ele faz a Geni se apaixonar por ele, só que ele resolve ir embora, né? Ele quer ir embora, só que a Geni também queria ir embora, porque ela largou o velho, como falou. Só que ele pensou, não. Eu vou embora sozinho. Tem uma curiosidade do filme que dizem que a Darlene Glória tinha perdido a irmã dela 2 dias antes de ela ter feito a cena final do avião, né? Era da Varig ou Varig? Não aprecia, né? Deve ser Varig, né? Aquela coisa que na época era por causa daquela cena da despedida do Serginho pro aeroporto e ela começa a chorar, diz que ela pensou na irmã dela. Chamou ela 2 dias antes. E não foi uma questão de interpretação dela, porque ela chora muito, cara. Ela tá muito chocada. É uma das técnicas de emoção. Pega um momento triste da vida, né? Emocionante na vida, e ela tinha perdido a irmã 2 dias antes. Eu até não sei se não tá no texto da Ivonete de novo ou do André Ormonde, né? Porque só que meio as lágrimas dela vem a surpresa, né? Só que daí a surpresa que vira um meme ou piada na época, que na verdade o Serginho abandonou ela, depois de tudo que ele prometeu mundos e fundos pra ela. Para ir embora com o ladrão boliviano, né? Cara, o ladrão boliviano virando e dando uma risadinha pra ela é uma das coisas mais legais desse filme. Não, daí vira um parcelão por uma chanchada, né? Formou um casal. Formou um casal, porque na verdade o menino sempre teve tendência homossexual, bissexuais, dá pra dizer, né? Sim, bissexual. E tal, só que ele acabou... Claro,
chega a ser aquela famosa aquela síndrome de Estocolmo, ele se apaixonou pelo Sequestrador. Sequestrador, não caso acontece na do vida real, estuprador. mas é a peça do Nelson Rodrigues fala sobre isso aí, né? Então, tipo, foi só uma adaptação pro Arnaldo Jabor que tinha que botar em cena. Hoje em dia, talvez esse filme pode ser muita gente pensa, ai que horror. Mas, cara, era 72, Esse filme teve uma refilmar em 2012. Teve, né? Eu nunca vi, cara. Eu nunca Uma refilmagem muito... Ruim. É que eu digo assim, ó, tudo bem, apesar dos problemas técnicos da época, tudo, tem certos filmes clássicos que tu não mexe. Não mexe, mano. Não Tu mexe. não mexe. Tu não consegue pegar a estrutura, Não. Vai ter ideia, o não. impacto, sabe? Não mexe, deixa quieto. E resolvi fazer um filme em 2012. Assim. E tu quer contar o que acontece pós essa cena da Bolivano que... Não porque eu vou espirrar, então conta. Não, Chico Clima? Cara, a Geni volta pra casa e ela começa a cometer suicídio, ela se corta. Pega umas Ela se de corta barbear, toda né? e daí... Naquela casa antiga do subúrbio. No subúrbio, uma das cenas mais plásticas de todas. Ela tá envolta em lençóis, assim, toda manchada de sangue. E ela pega um gravador e começa a gravar um áudio pro Herculano. E daí diz... Você vai te começar o filme. Que é o começo Quando do filme. você ouvir isso aqui, eu serei uma mulher morta. E ela conta tudo pra ele Espetacular. ali, né? Não, e é o início do filme, né? É o início pra do ver como filme. tipo, a questão de filmar Breaking é uma Bad. coisa, e é uma coisa moderna, né? E Não, tal, pra é, época, né? a- A peça parece que já contava algo parecido, mas ele conseguiu. A gente no início a gente acha que talvez seja a mulher dele que tinha se matado no início do filme, né? Dá a entender, né? E é uma ordem psicológica muito boa esse começo aí. É muito bom. E quando ele chega, ele liga o gravador, ele chega em casa assim, liga o gravador, ouve essa mensagem. E ela tá com uma cara de morta na escada, bem forte, Sim, assim. sim, não, tá Uma acabada, cena forte, né? assim, Literalmente, sabe? né? Ali, pra mim, ali é o ápice da entrega da Darlene Glória. Não, tanto é que Eu gosto, eu não aguento mais essa família, seu velho, essa família de tias malucas. E ela desabafa Não, tudo não, no gravador, tudo, sabe? não, e ela é verdade, gosta de né? tudo, ela gosta e é de verdade, tudo. que na verdade era uma família morta-viva, literalmente. Eu vivia numa casa mal assombrada de um passado que não existia mais, que acabou envolvendo ela, que era uma pessoa, era uma prostituta, né? Onde é que ela tava melhor, hein? Na zona ou naquela família? Acho Na que zona. Na zona. Tanto é que coisa, tem uma né? cena que é muito legal da cena, que ela tá com o Mambert lá, e ela só maravilhosa, E é ela tá bonita, feliz. é bonita ela tá aqueles feliz. vitrais E ela tá feliz. É um palacete, né? É aquela tomada dos vitrais do puteiro, né? É bonita, é um e ela palacete, tem aquela cena cara. que ela chega com a corda e o Mambert dá café pra ela e tal, não sei o quê. É muito. Tipo, É uma família, né, cara? Realmente, eu acho que ela saiu. Tecnicamente, ela saiu uma coisa meio simbólica do paraíso, Não, que é a daí vida é- dela, entre Só aspas. falar do Bambert. Parece que é pesado dizer, né? Bambert depois faria um mordomo maravilhoso, Claro. tudo, né? Também. O mordomo da Heleninha. Da Heleninha, né? Mordomo Heleninha que sabia cachaceira, tudo de né? filmes clássicos. Filmes clássicos, mordomo né? Qualquer cinéfilo. coisa lembrar um filme dos anos 30, 40, 50 que ele citava e tal, Tudo né? Heleninha. Era E tal, isso fantástico. lembra você naquele filme e tal, não sei o que. Ele era muito- E a Heleninha tá sempre bêbada, né? É. Bêbida, como chama? Bêbida. Que aliás pegou, como na época nós tínhamos, na época não existia Google, internet, redes sociais, a atriz, a Renata Sorrah, ela ficou com fama de alcoólatra. Não. Porque as pessoas achavam que ela era alcoólatra mesmo na vida As real. pessoas, qualquer Mas, coisa. cara, quem tu quer? Beatriz Segal, cara. Ela foi Cuspida. hostilizada na rua até o final da vida por causa da Mas não precisa ir muito longe. Isso. Tá dando agora, os dias eu tava vendo ali na Andradas, ele tava dando uma novela dos anos 90, tinha uma menina que batia nos avós, brigava com os avós. E ela dizia que na época dos Essa anos guria 90, foi anos 98, hostilizada. ela disse que ia sair na rua, os caras queriam bater nela, porque ela batia era uma novela dos anos 90. Hoje eu sou bateria, 2000. eu sou bateria hoje na Regina Duarte. Mas daí eu outros. Ou na Cássia Kiss também. Ah, com essa aqui também. A Leila. E no Vereza também, cara. Mas aí é outra história. Daí é um bando, hein, cara. Deixa esse bando, né? Tem uma galera, né? No Roger Moreira. Um bando que é. Um dia Mas você podia falar de uma novela, né? Vale tudo, né? Eu sei que daí todos os o programa capítulos. vai ser uma novela, né? Gente, eu acho que é isso. Mas eu acho que é isso, né, pessoal? Eu acho que a gente fez uma A homenagem. gente morreu, Não, o Herculano ficou viu pela segunda vez. viu pela segunda vez. E o Serginho Fugiu saiu pelo feliz com o boliviano. amor dele, né?
E as tias e o Sebastião Pérez se fudeu, né? Porque o homem ia entrar numa fossa desgraçada, né? Literalmente. Exatamente, daí ele teve que trabalhar o Pereio. Eu acho que não, arranjou emprego com o Carvana. Não vai trabalhar Vagabundo, vagabundo. Ele começou a jogar na sinuca, né? Apostar a mulher dos outros na sinuca, né? Gente, eu tô, a partir desse programa, eu tô embarcando lá pra Gramado. Daqui a alguns programas, porque a gente já vai ter alguns gravados, né, Claro, pra minha com ausência. certeza, claro. Eu vou falar sobre o que aconteceu em Gramado, o que de bom a gente teve lá, tá? É isso aí. Tá bom, Eu cara? vou levar você tomando vinho. Mas Ele então- toma vinho. Aqui não toma vinho. Então, aqui. como o praxe do senhor de como o praxe do senhor de peso é brindar, vamos brindar o Arnaldo Jabor, falecido, que foi um grande diretor. Tem outro filme muito legal dele de 78, acho que é Chuva de Verão, acho que é dele, né? Eu gosto muito bom. do Pra Sempre Eu Vou Te Amar. Eu te amo. É pra sempre, não, te amo também. Pra é dele, sempre eu né? vou te amar. Pra sempre eu vou te amar, que eu recuperei também, se não me engano. Com a Fernanda Fernando Torres. Torres e aquele cara, o Thales Pachacon, acho. Isso, Outro Vai que dar você foi. Então, Arnaldo Jabor, né, ao Cinema de Peso, ao Festival de Gramado, ao cinema Jorge Gramado. e ao Cinema de Peso. Cinema de peso. É isso aí, pessoal.